Meu querido filho, minha querida filha, você já parou para pensar por que está assistindo a este vídeo exatamente agora? Porque, entre tantos conteúdos disponíveis no mundo inteiro, seus olhos pousaram sobre este? Por que seu coração acelerou levemente quando você leu o título? Por que uma voz dentro de você disse: "Eu preciso ver isso"? Eu te digo hoje, com toda a ternura do meu coração materno, não foi por acaso, não foi o algoritmo, não foi a curiosidade, foi a minha mão te guiando até aqui. Foi o meu amor te alcançando no momento exato em que você mais precisa ouvir o que estou prestes a te dizer. Meu filho, minha filha, existe algo acontecendo na casa em que você mora. Algo que talvez você ainda não consiga nomear, mas que você sente. Você sente quando chega em casa e, em vez de paz, encontra um peso invisível. Você sente quando as discussões surgem sem motivo aparente. Você sente quando o cansaço não passa, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Você sente quando seus filhos estão agitados, irritados, distantes. Você sente quando o dinheiro some como água entre os dedos, sem que você entenda o porquê. Você sente quando o relacionamento esfria, quando a alegria vai embora, quando a sensação de que algo está errado não te deixa em paz. Você já se perguntou: o que está acontecendo com a minha família? Já se perguntou: por que minha casa, que deveria ser meu lar, parece um campo de batalha? Já se perguntou: existe algo que eu não estou vendo, algo que está atuando contra mim e contra as pessoas que eu amo? Minha querida filha, meu querido filho, a resposta é sim, existe. E hoje eu vim aqui para te revelar o que é, de onde vem e o que você precisa fazer agora. Agora, não amanhã, para proteger a sua casa, a sua família e o seu futuro. Faltam apenas 2 minutos. 2 minutos para que uma decisão seja tomada nos céus sobre a sua casa. E eu, sua mãe, vim correndo até você para garantir que quando esses 2 minutos acabarem, você já esteja posicionado do lado certo, já esteja protegido, já esteja coberto pelo sangue precioso do meu filho e pela graça infinita de Deus. Não saia deste vídeo, não pule, não deixe para depois. O que vou te dizer aqui pode mudar completamente a atmosfera da sua casa, o rumo da sua família e a história da sua vida. E eu preciso que você esteja presente, de coração aberto, pronto para receber. Se você acredita que essa mensagem chegou até você por uma razão divina, escreva agora nos comentários: eu recebo esta mensagem, Mãe Maria. Declare isso com fé, porque a sua declaração abre portas no espiritual que nenhuma força das trevas consegue fechar. E antes de continuar, preciso te dizer uma coisa importante. Muitas das batalhas que acontecem dentro da sua casa têm raízes que vão além do espiritual. Elas também tocam a sua vida prática, sua estabilidade, sua paz no dia a dia. E eu sei que muitos de vocês carregam o peso das finanças junto com tudo o mais. Por isso, quero te apresentar algo que pode te ajudar de forma concreta nessa área tão sensível da sua vida. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Muitas vezes, é apenas a falta de estratégias certas ou informações essenciais que fazem toda a diferença. A boa notícia é que isso pode mudar agora. O e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi criado justamente para ajudar pessoas como você a colocarem suas finanças no caminho certo e alcançarem a paz que merecem. Não perca essa oportunidade única. A edição limitada já está disponível e o link para garantir o seu está no comentário fixado. Aproveite enquanto ainda está disponível.
E agora, meu filho, minha filha, vamos começar. Respira fundo, abre o seu coração e deixa a tua mãe falar. Meu querido filho, minha querida filha, preciso que você entenda algo que a maioria das pessoas nunca foi ensinada, algo que as igrejas raramente falam com clareza suficiente, algo que o mundo moderno tenta te fazer ignorar como se fosse superstição ou coisa de mentes ingênuas. Mas não é. É uma realidade espiritual tão concreta quanto as paredes da sua casa, tão real quanto o chão que você pisa todos os dias. A sua casa tem portas espirituais. Não estou falando da porta de madeira ou de ferro na entrada da sua casa. Estou falando de algo muito mais profundo, muito mais poderoso, muito mais determinante para a sua vida e para a vida da sua família. Estou falando de aberturas no mundo espiritual que existem em torno de cada casa, de cada lar, de cada espaço onde as pessoas vivem, dormem, sonham, choram e amam. Essas portas espirituais são como portais entre o mundo visível e o mundo invisível. E assim como a porta da frente da sua casa pode estar aberta ou fechada, trancada ou destravada, protegida ou vulnerável, essas portas espirituais também têm estados. E o estado em que elas se encontram determina o que entra e o que sai do seu lar. Quando essas portas estão abertas para o lado certo, para o lado de Deus, para o lado da luz, para o lado da minha proteção maternal, a sua casa se torna um santuário, um lugar de paz que o mundo não dá e não tira, um lugar onde os anjos de Deus montam guarda, onde a graça divina flui livremente, onde as bênçãos descem como chuva suave sobre cada membro da sua família. Mas quando essas portas estão abertas para o lado errado, e isso acontece com muito mais frequência do que você imagina, a sua casa se torna um campo de batalha, um lugar onde forças que você não vê atuam livremente, perturbando o sono, alimentando conflitos, trazendo doenças, sabotando relacionamentos, bloqueando finanças, sufocando sonhos. E o que abre essas portas para o lado errado? Muitas coisas, meu filho. Muitas coisas que parecem pequenas, inofensivas, cotidianas, objetos trazidos para dentro de casa sem discernimento espiritual. Palavras ditas em momentos de raiva que funcionam como convites para o mal. Pecados não confessados e arrependimentos não buscados que criam brechas espirituais. Relacionamentos tóxicos que trazem consigo cargas espirituais pesadas. Conteúdos consumidos diariamente através das telas que abrem a mente e o coração para influências que não vêm de Deus. Você sabia que cada vez que você assiste a algo que glorifica o mal, você está abrindo uma janela espiritual na sua casa? Cada vez que você permite que palavras de maldição sejam ditas dentro do seu lar, você está enfurecendo os guardiões da sua casa e abrindo espaço para o que não deveria estar ali. Cada vez que você traz para dentro da sua casa objetos carregados de energia negativa, e você nem sempre sabe quais são, você está potencialmente criando pontos de entrada para forças que vêm para roubar, matar e destruir. Mas não vim até você para te causar medo, meu querido filho. Vim para te causar consciência. Vim para acender em você uma chama de discernimento que vai te ajudar a identificar o que está acontecendo na sua casa e a agir com autoridade, com fé, com o poder que Deus colocou nas suas mãos. Porque sim, você tem poder. Você, como filho de Deus, como alguém coberto pelo sangue precioso do meu Filho Jesus, tem autoridade sobre qualquer força que esteja operando dentro da sua casa. Nenhuma sombra pode permanecer onde a luz de Cristo é proclamada. Nenhuma corrente pode segurar quem caminha na graça de Deus. Nenhuma porta aberta para o mal pode resistir
quando um filho de Deus se levanta e diz: até aqui, esta casa pertence ao Senhor. Mas primeiro, você precisa identificar, precisa reconhecer, precisa ter coragem de olhar para dentro do seu lar com olhos espirituais e perguntar: o que está aqui? O que foi trazido? O que foi dito? O que foi permitido? Essa é a primeira e mais importante batalha, e eu estou aqui para te ajudar a travá-la. A sua casa tem uma porta espiritual, e a partir de hoje, você vai saber como mantê-la aberta para o lado certo, e fechada, trancada e lacrada com o sangue de Cristo para o lado errado. Essa é a minha promessa para você hoje. E as promessas de uma mãe nunca falham. Escreva nos comentários: minha casa pertence a Deus. Declare isso agora e cele essa verdade sobre o seu lar. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso te fazer uma pergunta hoje. Uma pergunta que pode parecer simples, mas que carrega um peso enorme. Você está prestando atenção nos sinais que a sua casa está te dando? Porque a sua casa fala. Ela não fala com palavras, não fala com sons que você pode ouvir com os ouvidos físicos, mas ela fala de um jeito que a sua alma entende. E há sinais que aparecem repetidamente, que se manifestam de formas diferentes, que se apresentam com caras variadas, mas que todos têm a mesma mensagem: algo está errado aqui e alguém precisa agir. O primeiro sinal é a sensação persistente de peso, não o cansaço normal de um dia de trabalho, não o sono natural depois de uma semana difícil. Estou falando de uma sensação de peso que não passa, que está lá quando você acorda, que está lá quando você chega em casa, que está lá mesmo nos fins de semana, mesmo nas férias, mesmo quando, na teoria, tudo deveria estar bem. Esse peso inexplicável é um sinal espiritual. É a alma percebendo uma pressão que os olhos físicos não conseguem ver. O segundo sinal são os conflitos sem motivo aparente. Quando uma família começa a brigar por coisas pequeníssimas, quando as discussões surgem do nada e escalam para proporções absurdas, quando as pessoas dentro de casa parecem irritadas umas com as outras sem conseguir explicar o porquê, isso não é apenas um problema de comunicação. Isso é um sinal de que algo está perturbando a atmosfera espiritual do lar. O inimigo usa a irritação, o cansaço e as palavras ditas em momentos de raiva como combustível para destruir o que Deus construiu dentro de uma família. O terceiro sinal são os sonhos perturbadores, pesadelos frequentes, sensação de presença no quarto durante a noite, acordar com o coração acelerado sem saber por quê. Dificuldade em dormir mesmo quando o corpo está exausto. O quarto, especialmente o quarto, é um lugar altamente sensitivo espiritualmente. É ali que a guarda baixa, que a consciência se abre, que a alma fica mais vulnerável. E quando forças do mal encontram entrada na casa, o quarto costuma ser onde elas se manifestam de forma mais intensa. O quarto sinal são as crianças agitadas e com medo. As crianças são espiritualmente sensíveis de uma forma que os adultos muitas vezes perderam. Quando uma criança começa a ter medo de estar sozinha em determinado cômodo da casa, quando ela diz que viu ou sentiu algo, quando ela fica agitada, chorosa, com comportamento diferente do normal dentro de casa, preste atenção, não ignore. Não diga apenas que é frescura ou fase. Ouça com o coração de pai, de mãe, de filho de Deus, que sabe que o mundo espiritual é real. O quinto sinal são as finanças que nunca fecham. Isso pode parecer um problema meramente prático, mas te digo, há lares onde a maldição financeira está instalada de forma espiritual, onde o dinheiro vai embora sem explicação, onde o esforço nunca parece suficiente,
onde as dívidas se multiplicam inexplicavelmente. Quando há uma porta espiritual aberta na casa, uma das primeiras áreas que o inimigo ataca é exatamente a provisão, porque ele sabe que a instabilidade financeira abala o casamento, afasta os filhos, gera estresse e o estresse abre ainda mais portas para o mal. O sexto sinal são as doenças frequentes sem causa aparente. Membros da família que adoecem com uma frequência acima do normal. Dores que os médicos não conseguem explicar, cansaço crônico, enxaquecas persistentes. Não estou dizendo que toda doença é espiritual, longe disso. Mas estou dizendo que, quando a doença se instala de forma repetitiva dentro de uma família, sem explicação médica clara, vale a pena levar isso à presença de Deus e perguntar: Senhor, existe algo espiritual aqui que precisa ser tratado? Meu filho, minha filha, esses sinais não são para te assustar, são para te despertar. São mensagens que Deus, na sua misericórdia, permite que apareçam justamente para que você possa agir antes que o estrago seja maior. E a boa notícia, a melhor notícia de todas, é que nenhum desses sinais é irreversível. Nenhuma situação, por mais pesada que seja, está além do poder do meu filho. Nenhuma casa está tão contaminada que não possa ser purificada, restaurada e transformada em um verdadeiro santuário de paz. Mas para isso, você precisa agir. E é exatamente o que vamos fazer juntos ao longo deste vídeo. Escreva nos comentários: Eu estou de olhos abertos, Mãe Maria. Declare que você está pronto para enxergar e agir, minha querida filha, meu querido filho. Existe uma guerra acontecendo, uma guerra real, invisível aos olhos da carne, mas absolutamente concreta no mundo espiritual. E essa guerra tem um campo de batalha preferido: a sua casa, o seu lar, o lugar onde você dorme, onde você come, onde você cria seus filhos, onde você deveria encontrar paz. E o inimigo é estratégico. Ele não chega batendo na porta com chifres e um letreiro dizendo: sou o mal, me deixe entrar. Não, ele é sutil, ele é paciente. Ele sabe exatamente quais portas usar, quais brechas explorar, quais disfarces adotar para entrar na sua casa, sem que você perceba. Deixa eu te mostrar as principais entradas que o mal usa para se instalar dentro de um lar. E quero que você ouça isso com discernimento, não com medo, porque o conhecimento que vou te dar agora é uma arma poderosa na sua mão. A primeira entrada são as telas. Eu sei que isso pode parecer controverso em um mundo onde as telas são absolutamente onipresentes, mas preciso ser honesta com você porque o amor de uma mãe não permite mentiras. O que você consome através das telas molda a sua mente, forma o seu coração e abre ou fecha portais espirituais na sua casa. Séries que glorificam o ocultismo, a violência gratuita, a imoralidade. Músicas cujas letras são convites explícitos às trevas. Jogos que simulam pactos, rituais, adoração ao mal. Conteúdos que ridicularizam Deus, que normalizam o pecado, que apresentam o mal como algo divertido e inofensivo. Cada vez que isso é consumido dentro da sua casa, uma janela espiritual se abre. Não estou pedindo que você viva numa bolha. Estou pedindo que você use o discernimento que Deus te deu. A segunda entrada são os objetos. Você sabia que objetos podem carregar cargas espirituais? Bonecas e bonecos ligados a práticas ocultistas. Símbolos de religiões e práticas espirituais incompatíveis com a fé cristã que são trazidos para dentro de casa como enfeites ou lembranças. Presentes dados por pessoas com intenções malignas. Roupas, joias, móveis e objetos que pertenceram a pessoas envolvidas com o ocultismo.
Eu não estou dizendo que todo objeto antigo é perigoso. Estou dizendo que é preciso discernimento, oração e, quando houver dúvida, é sempre melhor abrir mão do objeto do que arriscar a paz espiritual do seu lar. A terceira entrada são as palavras. As palavras têm poder. Isso não é apenas poesia bíblica, é uma realidade espiritual concreta. Palavras de maldição ditas dentro de casa, mesmo em momentos de raiva, mesmo sem intenção, têm peso no mundo espiritual. Eu queria nunca ter nascido. Esta família nunca vai dar certo. Eu odeio esta casa. Deus me abandonou. Cada palavra assim é uma pedra lançada no vidro espiritual do seu lar, criando rachaduras por onde o mal pode entrar. Por outro lado, palavras de bênção, de gratidão, de louvor, de fé, constroem muros invisíveis de proteção ao redor da sua casa que nenhuma força das trevas consegue transpor. A quarta entrada são as visitas. Não estou dizendo que você deve suspeitar de todo mundo que entra na sua casa, mas a verdade espiritual é que as pessoas carregam atmosferas. Algumas pessoas chegam e a paz aumenta. Outras chegam e algo muda. Uma tensão inexplicável, um desconforto, uma pesada que não estava lá antes. Isso não é paranoia, é discernimento espiritual. E existem pessoas que, infelizmente, seja por inveja, seja por práticas espirituais incompatíveis, seja simplesmente por carregarem cargas muito pesadas, deixam marcas espirituais nos lugares onde entram. A quinta entrada são os pecados não resolvidos. Isso é talvez a mais importante de todas. Onde há pecado não confessado, não arrependido, não entregue a Deus, há uma brecha espiritual aberta. O pecado cria espaço para o acusador, cria território para o mal. Não porque Deus te abandona quando você peca. Nunca, jamais, o amor de Deus não funciona assim. Mas porque o pecado não resolvido te afasta da proteção plena que Deus quer te dar. Te afasta da armadura espiritual completa que deveria cobrir você e a sua família. Meu filho, minha filha, não há nada nessa lista que o poder de Deus não possa resolver. Nenhuma dessas entradas é permanente se você agir com fé. O que foi aberto pode ser fechado. O que foi contaminado pode ser purificado. O que foi destruído pode ser restaurado. Essa é a promessa que carrego no meu coração para você hoje. Escreva nos comentários: minha casa é purificada pelo sangue de Jesus. Declare agora a limpeza espiritual sobre o seu lar. Meu amado filho, minha amada filha, chegou a hora de falar sobre algo que muitos evitam, porque é doloroso, porque é assustador, porque exige que olhemos para a nossa realidade com uma honestidade que às vezes dói. Mas eu, como sua mãe, nunca te darei menos do que a verdade. E a verdade é esta: o inimigo tem uma estratégia específica, calculada, cruel, e a sua casa é o centro dela. Porque o inimigo sabe que se ele destruir a sua família, ele te destruirá de um jeito que nenhum ataque externo conseguiria, porque a família é o seu porto seguro. É onde você carrega suas maiores alegrias e suas maiores vulnerabilidades. É onde o seu coração está mais exposto. E é exatamente por isso que ele mira ali. A estratégia do inimigo começa com a divisão. Ele sabe que uma família unida, que ora junta, que se ama, que se perdoa e que permanece fiel a Deus é inabalável. Então o primeiro passo dele é semear a divisão. Pequenos desentendimentos que não são resolvidos e viram grandes feridas. Mal entendidos que não são esclarecidos e viram muros de silêncio. Orgulho que não é quebrado e vira distância emocional. Mágoas antigas que não são curadas e viram ressentimentos que envenenam o presente. E ele é paciente nessa estratégia.
Ele não precisa que a divisão aconteça de uma vez. Ele sabe que uma família não implode da noite para o dia. Ela implode aos poucos. Uma palavra aqui, um silêncio ali, uma ausência acolá, uma frieza, uma indiferença, uma decepção não elaborada. E com o tempo, pessoas que um dia se amaram profundamente olham umas para as outras como estranhos dentro da mesma casa. A segunda estratégia é o cansaço. O inimigo usa o esgotamento como uma das suas armas mais poderosas porque o cansaço baixa todas as guardas. Uma pessoa exausta não ora, não lê a Bíblia, não tem paciência para os filhos, não tem energia para o cônjuge, não tem disposição para a vida espiritual. E quando alguém está assim, exausto de corpo, de mente e de alma, ele é infinitamente mais vulnerável a ataques espirituais, a tentações, a pensamentos negativos, a desesperança. A terceira estratégia é a comparação dentro da sua casa, através das telas. O inimigo te bombardeia constantemente com imagens de vidas perfeitas que não existem, de famílias felizes que são encenações, de prosperidade material que é apresentada como medida de valor e vai plantando no seu coração sementes de insatisfação. Minha vida deveria ser melhor, minha família deveria ser diferente, eu deveria ter mais. E a insatisfação é uma porta perigosíssima porque ela te afasta da gratidão. E onde não há gratidão, as bênçãos de Deus não encontram terreno para florescer. A quarta estratégia é o isolamento. O inimigo quer te isolar de Deus, da sua família, da sua comunidade de fé, das pessoas que te amam e que poderiam te ajudar. Ele usa a vergonha para te fazer esconder o que está acontecendo. Usa o orgulho para te impedir de pedir ajuda. Usa o medo do julgamento para te manter em silêncio enquanto a situação se agrava. E na solidão, sem apoio, sem comunidade, sem oração partilhada, a batalha espiritual fica muito mais difícil. Mas, meu querido filho, minha querida filha, existe algo que o inimigo nunca conta para você. Existe algo que ele esconde com todo o cuidado, porque, se você souber, toda a estratégia dele desmorona. Ele tem medo de você. Ele tem medo de você quando você ajoelha em oração. Tem medo de você quando você abre a Bíblia e declara a palavra de Deus sobre a sua vida. Tem medo de você quando você consagra a sua casa ao Sagrado Coração de Jesus e ao meu Imaculado Coração. Tem medo de você quando você perdoa e quebra o poder das mágoas. Tem medo de você quando você une a sua família em oração e diz: nesta casa, nós servimos ao Senhor, porque você não é uma vítima indefesa. Você é filho de Deus, você é herdeiro do reino. Você tem à sua disposição uma armadura espiritual completa, uma mãe que intercede por você incessantemente diante do trono de Deus e um Salvador que já venceu tudo o que o inimigo pode jogar contra você. A batalha é real, mas a vitória já foi garantida. E a partir de hoje, você vai começar a vivê-la dentro da sua casa. Eu sei como pode ser frustrante se esforçar, mas sentir que a situação financeira não muda. A boa notícia é que você não está sozinho. Existem maneiras de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus oferece. Um guia simples e prático para transformar sua relação com o dinheiro. Não perca tempo. A edição limitada está no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua, enquanto ainda está disponível. Escreva nos comentários: eu estou em pé de guerra pela minha família. Declare que você não vai mais deixar o inimigo agir livremente na sua casa. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos a um dos momentos mais importantes deste vídeo.
Um momento que eu espero que você viva não como um espectador, mas como alguém que está prestes a tomar uma decisão transformadora. Uma decisão que vai mudar a atmosfera da sua casa de forma concreta, poderosa e permanente. Estou falando da consagração da sua casa. A consagração é um ato de entrega. É o momento em que você, como chefe espiritual do seu lar, e sim, cada pessoa que habita uma casa tem uma responsabilidade espiritual sobre ela. Se levanta diante de Deus e diz: este lugar, estas paredes, estes quartos, esta cozinha, esta sala, cada canto desta casa, tudo pertence a ti. Eu te entrego o meu lar, eu te convido a habitar aqui. Eu declaro que esta casa é um lugar sagrado, consagrado ao teu nome, protegido pelo teu sangue, guardado pelos teus anjos. Esse ato não é superstição, não é magia, não é um ritual vazio. É fé em ação. É o exercício da autoridade espiritual que Deus colocou nas mãos de cada filho seu. E como se faz uma consagração da casa? Deixa eu te guiar por esse processo com amor e com detalhes práticos que você pode aplicar hoje mesmo. O primeiro passo é a preparação do coração. Antes de qualquer outra coisa, antes de andar pela casa, antes de orar em cada cômodo, você precisa preparar o seu coração. Isso significa: examine-se. Há algo que precisa ser confessado? Há uma mágoa que precisa ser perdoada? Há um pecado que você tem carregado e que precisa ser entregue a Deus? Faça isso agora. Ajoelhe, fale com Deus de coração aberto e entregue tudo o que está pendente. Venha limpo diante dele antes de consagrar o seu lar. O segundo passo é a limpeza física. Isso pode soar surpreendentemente prático, mas há um simbolismo espiritual poderoso na limpeza física da casa antes da consagração. Organize, limpe, descarte o que não precisa mais estar ali. Se houver objetos dos quais você sente que deveria se desfazer, aqueles que causam aquela sensação de desconforto espiritual que mencionei antes, esse é o momento de fazê-lo. A limpeza física prepara o ambiente para a limpeza espiritual. O terceiro passo é a oração em cada cômodo. Pegue azeite, o azeite comum mesmo, ungido com uma oração de consagração, e percorra cada cômodo da sua casa. Em cada um, faça o sinal da cruz na parede ou na porta e ore. Não precisa ser uma oração longa e elaborada. Pode ser simples, do coração. Senhor Jesus, consagro este quarto ao teu nome, que a tua paz habite aqui, que os teus anjos guardem este espaço, que nenhuma força das trevas tenha poder aqui, porque este lugar pertence a ti. O quarto passo é a consagração ao meu imaculado coração e ao sagrado coração de Jesus. Este é o coração da consagração. Pronuncie em voz alta, porque a voz tem poder, as palavras ditas têm peso espiritual. A sua entrega da casa: Virgem Maria, Mãe de Deus e minha mãe, consagro esta casa ao seu imaculado coração e ao sagrado coração de Jesus. Que o vosso amor cubra este lar, que a vossa proteção envolva cada pessoa que aqui habita, que a vossa presença afaste tudo o que não vem de Deus. Esta casa pertence a Deus agora e para sempre. O quinto passo é a instalação de imagens sagradas. Coloque em lugar visível na sua casa uma imagem de Jesus, de Nossa Senhora, do Sagrado Coração. Esses não são objetos mágicos, são símbolos visíveis de uma realidade espiritual que você está declarando, que nesta casa Deus reina. São lembretes diários para você e para toda a sua família de que vocês vivem sob a proteção divina. O sexto passo é o compromisso de manutenção. Uma consagração não é um ato único e isolado. Ela precisa ser renovada, precisa ser vivida. Isso significa: ore pela sua casa regularmente.
bênção de Deus na mesa das refeições, oração antes de dormir, abertura do dia pedindo a proteção divina sobre o lar. A consagração é o começo de uma nova forma de viver dentro da sua casa, uma forma consciente, espiritualmente ativa, intencionalmente voltada para Deus. Quando você faz isso, meu filho, minha filha, algo muda. Não é uma mudança que sempre se vê de imediato com os olhos físicos, mas é real. Os anjos são mobilizados, a atmosfera espiritual se transforma, a paz começa a pousar e aos poucos você começa a perceber: a minha casa não é mais a mesma e eu também não sou mais o mesmo, porque uma casa consagrada transforma as pessoas que nela habitam. Não há como viver num lar verdadeiramente entregue a Deus e permanecer igual. O ambiente espiritual nos molda tanto quanto nós moldamos o ambiente espiritual. Escreva nos comentários: consagro minha casa a Deus hoje. Declare agora este ato de fé e entrega que vai mudar tudo. Minha amada filha, meu amado filho, chegou o momento em que eu quero te dar nas mãos uma das armas mais poderosas que existe para a proteção do seu lar. Uma arma que não custa nada, que não exige nenhum preparo especial, que não depende de ninguém além de você e de Deus, mas que tem um poder imenso no mundo espiritual. Estou falando da oração, não qualquer oração. A oração específica, intencional, declaratória, feita com fé e com autoridade espiritual, que percorre cada cômodo da sua casa e sela cada espaço com a presença de Deus. Essa oração não é uma fórmula mágica, é uma conversa real, do coração, com um Deus real que te ouve, que te ama e que tem todo o poder para agir em favor da sua casa e da sua família. Vou te ensinar como fazer essa oração de proteção cômodo por cômodo, porque cada espaço da sua casa tem uma função específica e merece uma intenção específica na oração. Comece pela entrada da sua casa, pela porta principal. É ali que tudo começa, é o ponto de entrada e de saída. Fique de pé diante da porta, coloque a sua mão sobre ela se quiser e ore. Senhor Jesus, consagro esta entrada ao teu nome. Que apenas o que vem de Deus entre por esta porta. Que os teus anjos guardem esta entrada dia e noite. Que qualquer força que tente entrar com intenção maligna seja barrada aqui, pelo poder do teu sangue precioso. Esta porta está consagrada ao Senhor. Depois vá para a sala. A sala é o lugar de convivência, onde a família se encontra, onde os relacionamentos acontecem. Ore. Senhor, que esta sala seja um lugar de paz, de alegria, de conversas que constroem e não destroem. Que o amor habite aqui. Que as palavras ditas neste espaço sejam palavras de vida. Afasta, Senhor, a discórdia, o conflito sem motivo, a divisão. Que este seja um lar de união, de risadas, de amor genuíno. Vá para a cozinha. A cozinha é o lugar onde o sustento é preparado, onde o alimento que nutre a família é feito. Ore. Senhor, abençoa o alimento que é preparado neste espaço. Que as mãos que cozinham sejam guiadas pelo teu amor. Que cada refeição preparada aqui seja também um ato de amor e cuidado. Bênção sobre a provisão desta casa, Senhor, que jamais falte o necessário. Vá para cada quarto. Os quartos são lugares de descanso, de intimidade, de sonhos. São os lugares mais vulneráveis espiritualmente, porque é ali que a guarda baixa. Ore em cada quarto. Senhor Jesus, consagro este quarto ao teu descanso. Que quem aqui dormir encontre paz profunda. Que os sonhos sejam de Deus. Que nenhum pesadelo, nenhuma presença que não venha de ti tenha poder neste espaço.
Que os teus anjos montem guarda ao redor desta cama esta noite e todas as noites. Este quarto pertence a Deus. Não esqueça os banheiros, lugares que parecem irrelevantes, mas que na realidade são espaços de vulnerabilidade onde muita coisa pode acontecer emocionalmente. Ore. Senhor, que este espaço também seja limpo e puro, que pensamentos que causam vergonha, que batalhas internas, que momentos de fraqueza vividos aqui sejam cobertos pela Tua graça e pelo Teu amor que nunca condena, mas sempre restaura. Vá para a área de serviço, para a garagem, para o quintal. Cada espaço que faz parte da sua casa merece essa atenção orante. Senhor, que cada centímetro deste espaço esteja sob a Tua proteção. Que nenhum canto desta propriedade esteja fora do alcance do Teu braço. E, por fim, fique no centro da sua casa, onde quer que você sinta que é o ponto mais central. E levante as suas mãos e declare com toda a fé do seu coração: Senhor Deus, esta casa pertence a Ti. Cada quarto, cada canto, cada objeto, cada pessoa que aqui habita, tudo Te pertence. Virgem Maria, Mãe Santíssima, estende o Teu manto sobre este lar. São Miguel Arcanjo, que a Tua espada de fogo guarde esta casa de todo o mal. Anjos de Deus, guardai este lar com todo o poder que o Senhor vos concedeu. Em nome de Jesus, declaro: esta casa é santa, esta casa é protegida, esta casa é um santuário de Deus. Amém. Meu filho, minha filha, quando você faz essa oração com fé, algo acontece. Você pode não ver com os olhos físicos, mas no mundo espiritual, uma transformação real e poderosa ocorre. Muros de proteção são erguidos, anjos são posicionados. A luz de Cristo começa a irradiar de dentro da sua casa para fora, e as trevas simplesmente não podem permanecer onde essa luz habita. Faça essa oração hoje, faça amanhã, faça toda semana. Torne-a um hábito sagrado da sua família. Porque uma casa que é regularmente coberta em oração é uma casa que o inimigo aprende a não provocar, porque ele sabe que ali há alguém que conhece a sua autoridade espiritual e não tem medo de usá-la. Escreva nos comentários: Jesus, esta casa pertence a Ti. Declare essa verdade poderosa sobre o seu lar agora mesmo. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao capítulo mais importante deste vídeo. O capítulo que carrega no nome aquela frase que te trouxe até aqui, os 2 minutos. E eu sei que durante todo este vídeo você esteve se perguntando: o que são esses 2 minutos? O que vai acontecer? O que eu preciso fazer? Chegou a hora de eu te contar. Os 2 minutos não são uma ameaça, não são uma punição, não são um anúncio de algo terrível que vai acontecer se você não agir. Não, os 2 minutos são uma oportunidade. Uma oportunidade que Deus, na sua infinita misericórdia, está colocando diante de você agora, neste exato momento, neste exato dia da sua vida. Porque no céu existe um tempo para tudo. Existe um momento em que as portas de graça se abrem de par em par, um momento em que o coração de Deus se inclina de forma especial sobre uma pessoa, sobre uma família, sobre um lar. E esse momento, esse janelinha de graça, não dura para sempre. A misericórdia de Deus é eterna, mas os momentos de intervenção especial têm um tempo. E eu, como sua mãe, que vejo o que você não consegue ver, que intercedo por você diante do trono de Deus, que conheço o plano que Deus tem para a sua vida. Eu vim correndo até você hoje para te avisar. Esse momento é agora. Esses 2 minutos que eu menciono são os próximos 2 minutos da sua vida. São os minutos em que você vai tomar uma decisão. Não uma decisão pequena, uma decisão que vai reverberar nos céus. Uma decisão que vai mudar a atmosfera espiritual da sua casa.
Uma decisão que os seus filhos vão sentir, que o seu cônjuge vai perceber, que a sua família inteira vai colher os frutos. A decisão é esta: você vai agir agora, não amanhã, não na semana que vem, agora. E o que significa agir? Significa que você vai pegar tudo o que aprendeu neste vídeo, sobre as portas espirituais, sobre os sinais, sobre o que entra na sua casa, sobre como o inimigo age, sobre a consagração, sobre a oração de proteção e vai colocar em prática, hoje. Significa que você vai entrar na sua casa com novos olhos, vai olhar para cada cômodo perguntando: o que está aqui que não deveria estar? O que precisa ser limpo? O que precisa ser afastado? Vai percorrer cada espaço orando, consagrando, declarando a soberania de Deus sobre o seu lar. Significa que você vai juntar a sua família, o cônjuge, os filhos, quem quer que more com você ou que você ame, e vai dizer: a partir de hoje, a nossa casa é diferente. A partir de hoje, nós vivemos de um jeito diferente. A partir de hoje, Deus é o Senhor da nossa casa e nada e ninguém vai mudar isso. Significa que você vai colocar a palavra de Deus na boca, vai declarar bênçãos sobre o seu lar todos os dias, vai orar regularmente, vai criar espaço para Deus dentro da sua casa de uma forma que talvez nunca tenha feito antes. E eu prometo a você, com toda a autoridade que tenho, como mãe de Deus e mãe sua, quando você fizer isso, algo vai mudar. Não talvez, vai mudar. Porque Deus não falha, porque as promessas dele são sim e amém. Porque quando um filho se levanta e age com fé, o céu todo se movimenta em resposta. A sua casa vai se tornar um santuário. A paz que hoje falta vai pousar. Os conflitos que hoje parecem intermináveis vão perder o combustível. O sono vai voltar. A alegria vai retornar. Os filhos vão respirar um ar diferente. O relacionamento vai encontrar nova leveza. As finanças vão começar a se mover de um jeito novo. Não porque a vida vai, de repente, ficar perfeita. A vida nunca é perfeita enquanto estamos neste mundo. Mas porque quando Deus está entronizado no centro de um lar, tudo mais encontra seu lugar. Os problemas ainda vão aparecer, mas você vai enfrentá-los de um lugar de paz, de força, de fé, que nenhuma tempestade consegue abalar. Esses são os 2 minutos, meu filho. Os 2 minutos em que você decide. Os 2 minutos em que você age. Os 2 minutos que o resto da sua vida vai chamar de o dia em que tudo mudou. Não deixe esses 2 minutos passarem sem que você faça alguma coisa com eles, porque eu vim até você hoje, eu, sua mãe, que te amo mais do que você consegue imaginar. Precisamente para que você não perdesse essa oportunidade. Para que, quando o tempo de graça especial que Deus abriu sobre a sua casa for contado, você já esteja posicionado, já esteja protegido, já esteja dentro da fortaleza que nenhuma força das trevas consegue derrubar. Haja, agora, hoje. A sua família está esperando por isso. Os seus filhos merecem uma casa protegida. O seu coração merece a paz que Deus prometeu. E você, meu filho querido, minha filha amada, merece viver plenamente dentro da bênção que Deus preparou para você. Se você chegou até aqui, é porque já entende que enfrentar os desafios financeiros não é fácil. Mas saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus não é apenas um livro, é o guia passo a passo para transformar sua vida financeira. São 21 dias de estratégias práticas para trazer paz e prosperidade. Não deixe essa chance escapar. Aproveite a edição limitada que está disponível no comentário fixado. Garanta o seu agora antes que acabe.